Mais um estudo hoje aqui no canal sobre os segredos da alma, do coração e do espírito. Porque o coração e a alma é um só. Quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão, juntamente veio a alma e o espírito. O espírito veio habitou na mente e a alma no coração. E quando o homem se forma no ventre materno, então a alma forma-se juntamente com o coração. Então, os dois é um só. Por isso é que o homem é condenado pelas suas ações, porque tudo que vem do coração está ligado à alma e a alma ao coração. Ainda que haja uma definição entre o coração e a alma, o que um sofre, o outro padece. Por isso é que encontramos muitas vezes nos escritos aqui na Bíblia, principalmente de Davi e também de Salomão, falando sobre as dores do coração e as dores da alma. Quer dizer, o que um sente, o outro sente. Mas há uma divisão, porque a alma ela é espiritual, nós não vemos a alma, mas ela está no coração, ela está envolvida, entresalada com o coração, está presa ao coração. Por isso, se o coração para, a alma salta fora. E o espírito também sai juntamente com a alma. Porque veio juntamente com a alma, então o espírito sai juntamente com a alma. Não existe da alma sair e o espírito continuar. Não há sentido algum. Quer dizer, se o coração parar, a alma sai e sai o espírito. Só que o espírito vai sempre para Deus, ainda que a alma deixa para o inferno. A alma que está condenada, ela vai diretamente o quê? Ao seio do corpo, já lá estão os demônios, preparados para levar a alma para o inferno. Mas o espírito, os demônios não podem prender, nem podem segurar, nem podem levar para o inferno. Por quê? Porque esse espírito pertence a Deus. É o espírito de Deus e volta para Deus. Porque foi Deus que o deu de graça para que o homem vivesse, movimentasse, agisse, pensasse. Por isso que o homem é racional e os animais são irracionais. Por isso é que os animais não serão julgados pelos seus atos, porque não têm o raciocínio humano. Por isso é que nós somos condenados pelos nossos atos. E não se esqueça que o espírito está ligado aos desejos do coração. Os pensamentos surgem pelas coisas que existem nas profundezas do nosso coração. Por isso é que somos condenados ou somos absolvidos, somos salvos pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões aqui na Terra. Nós decidimos, não é? A nossa salvação ou a nossa condenação. Desde o início, Deus colocou dois caminhos. O caminho da luz e o caminho das trevas. Quem escolhe é o próprio homem. Deus fez isso com o homem perfeito que ele criou, que foi Adão. No jardim do Éden, colocou uma árvore, não é? Das trevas e colocou uma árvore da luz. Adão acabou por escolher o quê? A árvore da morte. E a morte passou para o corpo de Adão. E todos nós morremos aqui na Terra por causa de uma decisão de Adão. E se Adão tivesse escolhido a árvore da vida, jamais nós morreríamos. Esse corpo seria eterno e jovem aqui na Terra. Tudo seria diferente. Tudo foi revolucionado pela decisão de Adão, que escolheu a morte. Então o homem envelhece e morre. Tudo foi mudado. Mas foi Deus que colocou, não é, esses dois caminhos para que o homem escolhesse o caminho a seguir. Porque Deus deu a autoridade para o homem. Mas perdeu essa autoridade pela escolha errada.
Essa autoridade se encontra com Lúcifer hoje, mas será arrancada de Lúcifer e passará para um homem futuramente. Mas o que nós falaremos hoje é sobre a alma, a tristeza da alma e do coração. Mas nem sempre a tristeza do coração está relacionada à tristeza da alma. Por quê? Porque a alma, ela é espiritual e o coração, ela é físico. Ela é carnal. Então, nós aqui na Terra provaremos de muitas tristezas, mas são temporárias, não são permanentes. Pelos problemas, pelas dificuldades. Então nós sentimos, pelas perdas, sentimos tristeza. Mas não é permanente, é temporário. Mas quando alguém tem uma tristeza profunda da alma, então esse problema é totalmente espiritual. E só Deus pode curar. Nós temos exemplos de Davi. Davi teve grandes problemas. Quando se afastou de Deus, ele mesmo fala assim aqui em Provérbios, aqui em Salmos, não é? Que é 44. Ele diz assim: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, e sara a minha alma. A alma de Davi estava doente. Esse é o caso de muita gente que sofre de depressão. Qual é o médico que pode curar alguém que tem um problema depressivo, que vive na depressão, na tristeza profunda, que não quer ver a luz do dia, que se prefere trancar dentro de uma casa, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, com as cortinas fechadas, porque não pode suportar a luz. Deus é luz, Deus é vida. E quem vive, não é, às escuras é o diabo. E alguém que vive às escuras, como uma pessoa que vive na depressão, então tem a ausência do próprio Deus, que é a luz, que é a vida. Por isso é que Davi disse assim: sara a minha alma. Ele estava doente. Por quê? Se afastou da luz, que é o próprio Deus, e se encontrou em trevas. Foi quando Davi perdeu o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus se afastou de Davi. Enquanto o homem viver, ele nunca perde definitivamente o Espírito Santo. Ele só perde o Espírito Santo se ele não insistir em buscar a Deus. Se você um dia teve o Espírito Santo e perdeu, como este caso de Davi, saiba que há solução. Você pode rever o Espírito Santo. Por isso é que você está vivo. Enquanto você viver, você não desistir, você for determinado, esse Espírito voltará. Mas se você desistir, não é? E esse Espírito não voltar, a sua alma está em risco e você poderá perder a salvação eterna, a vida eterna. Por isso, ainda que você esteja em trevas, numa depressão das trevas, sabe que Jesus é a cura da sua alma. Porque não há médico da alma aqui neste mundo. Mas o Senhor Jesus é o médico dos médicos e é o médico da sua alma. Se Ele curar sua alma dessa depressão, você passa a ter vida, você passa a ter paz, você passa a ter alegria. Por quê? Tudo o que sente o coração do homem também sente a alma. Se a alma sente tristeza, o coração sente tristeza. Se o coração sente alegria, a alma sente alegria, porque estão entrelaçados. Todos os prazeres e alegrias do coração, a alma também sente, porque são um só, juntamente com o espírito. Você vê quando uma pessoa tem a tristeza profunda da alma, está depressiva, não é? Tem pensamentos de morte, de suicídio. E se a pessoa tirar a sua própria vida, então essa pessoa não tem a salvação. Perdeu a oportunidade da salvação. E muita gente tenta dizer que não. Como que não? Se os covardes não herdarão
o reino dos céus. Não herdarão, porque a pessoa que tira a sua própria vida não quis viver, não quis enfrentar os problemas, não quis vencer os problemas, é considerado por Deus por um covarde, que tirou sua própria vida. E também a Bíblia fala, está escrita também na Bíblia, que quem tirar, não é quem destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, será destruído por Deus. Não venha com essa história porque você perdeu um familiar seu, um amigo seu, não é? Porque suicidou-se e você tem esperança que essa pessoa esteja no céu. Não, não está nada no céu, não é? Não há perdão para quem tirou sua própria vida. Eu sei que essa conversa não agrada a todos, porque perderam um ente querido que tirou sua própria vida. Isso é bom para que você saiba e cuide da sua alma e não se deixe enganar pelas teorias do diabo, pelos pensamentos satânicos. O diabo quer que você tire a sua alma. Você tire a sua vida, porque ele sabe que quem tirar a sua vida não tem oportunidade da salvação. Por isso é que o diabo martela na mente das pessoas depressivas e outras não, para tirarem a sua própria vida, porque não vale a pena viver neste mundo de dor e sofrimento. Mas Jesus prometeu a vida e disse para todos, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, não é? Vinde a mim, que eu vos aliviarei, não é? Mas será que as pessoas querem ir até o nosso Senhor Jesus? Ele faz esse chamado. Se a pessoa vem até o nosso Senhor Jesus, o que é que ele faz? Ele troca o fardo da pessoa pelo fardo dele, que é leve. E a pessoa encontra o quê? A vida. E ele prometeu, não é? Que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. As pessoas têm encontrado uma paz temporariamente por causa da fortuna, do dinheiro, não é? Da saúde. Mas tudo isso é temporário. Mas as pessoas não têm a verdadeira paz, a permanente, nos momentos difíceis, nos momentos bem, ainda nos momentos bons, ainda que a pessoa esteja doente, não é? Essa paz permanece, porque essa paz é dada pelo nosso Senhor Jesus, que o mundo não conhece. O mundo não pode receber essa paz, porque essa paz tem um nome: Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, como você poderá ter a paz da alma? O Espírito Santo cura a sua alma. Você que está depressivo, ele liberta a sua alma dessa escuridão, dessa tristeza profunda. Por isso, não é? É que a alma sente essa tristeza e a pessoa vai no médico do coração e o coração está normal. Eles entenderam que essa doença não está na carne, mas está na alma, que é a depressão. A doença que é dita que é a doença do século. Doença da ansiedade, que se encontra instalada na alma, no coração também. E quem pode libertar desse fardo pesado? O nosso Senhor Jesus. Mas se a pessoa não quer aceitar o nosso Senhor Jesus como o Senhor, né, da sua alma, do seu coração, do seu espírito, por quê? Porque ele pede para que o homem o ame de coração e alma. Sempre ele fala de coração e alma. Os dois são um só, ligados ao espírito, não é? De todo o entendimento, porque o espírito é a mente. Para que o quê? Encontrareis paz, não é? Tranquilidade, refresco para a sua alma. Quem fala isso foi o nosso Senhor Jesus. Não sou eu criando esse estudo aqui. Se você ler os salmos, os provérbios, e toda a Bíblia fala do sofrimento da alma e do coração, da tristeza da alma e do coração, das alegrias, dos prazeres, não é? Do coração, da carne. E fala
que o coração do homem é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele é corrupto, não é? Por isso é que o Senhor Jesus trouxe o Espírito Santo. Para quê? Para envolver a alma dessa corrupção e impedir a alma dessa corrupção que está dentro de nós. Nosso coração, de todo homem, de eu mesmo que falo, é corrupto e nos traz pensamentos, não é? Detestáveis a Deus. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. Como podemos ser salvos, não é? Que sem o Espírito Santo é uma dificuldade enorme. É muito difícil ser salvo sem o Espírito Santo. Por quê? Porque somos corruptos por natureza. Esse coração quer as coisas da carne. Ele se apega às coisas da carne. Somos carnais por natureza. Não pense que você é algum santo, um super espiritual e vai se manter numa santidade permanente sem o Espírito Santo. Nem com o Espírito Santo nós não conseguimos manter essa santidade. Mas Ele é que guarda a nossa alma. Por isso é que nós precisamos da salvação. Você não pode ignorar a salvação. Se eu for salvo, fui, e mais tarde, quando eu for velho, eu vou procurar o Senhor Jesus a salvação. Então, para morrer basta estar vivo. Você pode ser um jovem e morrer a qualquer momento, como tem acontecido, não é? E todos sabem, basta ouvir as notícias, ver as redes sociais. Pessoas jovens, 25 anos, pessoas ricas, lindas, e morreram. De um dia para o outro. Pensavam que tinham uma vida, não é? Longa, próspera, por causa do sucesso. E como a Bíblia fala, que importa, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você sabe que ganhar o mundo inteiro, ser famoso nas redes sociais, ser uma figura pública famosa, impede de você entrar no reino dos céus? Você sabia disso? É muito difícil. O Senhor Jesus disse que é mais fácil, não é? Um camelo entrar por o fundo de uma agulha, que é uma porta muito estreita, com o homem só consegue entrar de lado, não é? Do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso, se você deseja riqueza, você tem que ter o equilíbrio. Porque a riqueza não provém do mal. Quem criou riqueza, as coisas ricas, não é? Quem criou o ouro, a prata, as pedras preciosas foi Deus. Mas só que o coração de um homem, ele se apega às riquezas. Ele se apega ao ouro. E isso faz o homem se desviar de Deus. Não é porque Deus não quer dar riquezas, senão não o daria a Salomão. Salomão não pediu riquezas a Deus. E Deus deu riquezas e honras a Salomão. Então, você não pense que Deus não quer enriquecer aquele que é justo diante de Deus, que é fiel, que ame a Deus de coração, alma e espírito. Deus quer dar, sim. Não pense que não. Mas também se o homem, não é, adquirir riquezas e não amar a Deus, não é? E usar essas riquezas simplesmente para si e andar de conformidade do seu coração corrupto, com certeza é impossível esse homem ser salvo. É impossível essas pessoas famosas no mundo serem salvos. Como Jesus poderá salvar essas pessoas? Nem creem no nosso Senhor Jesus. Ou muitos falam do Senhor Jesus de boca, mas o coração está longe do Senhor Jesus. Não obedecem às Santas Escrituras. Se você não obedece, então o seu coração está longe do nosso Senhor Jesus. Ainda que tenha riquezas, como você poderá ser salvo? É impossível. O Senhor Jesus deu esse grande exemplo do camelo, não é? Pela dificuldade, não é? Se um homem tem dificuldade por passar pelo fundo de uma agulha, imagina um camelo. É quase impossível entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que um rico, não é? Não venha entrar no reino dos céus. Há ricos que entram porque amam a Deus, servem a Deus e entram no reino dos céus. Mas os ricos deste mundo, que não conhecem a Deus, é impossível serem salvos, porque não creem
no Deus Altíssimo, não se entregaram ao nosso Senhor Jesus e nem se entregarão por causa das suas riquezas. Pense bem nisso. A nossa alma, ela é valiosa, super valiosa, e ela é eterna. O diabo nunca vai desistir da alma de ninguém, nem daqueles que um dia foram salvos. Se nós estamos salvos hoje, não é? Graças a Deus, temos que permanecer salvos. Não é salvos hoje e para sempre. Isso não existe, não é? Se eu hoje me desviar, como Davi desviou, perde a salvação. E temos que o procurar novamente. Quer dizer, um dia andei reto, alcancei a salvação. E outro dia andei errado, não é? Perdi a salvação, quer dizer, e permaneço salvo. Isso não faz sentido, não é? Que Deus justo é isso, não é? Se ele mesmo diz, se um homem toda a vida andar reto, mas no último dia pecar, será condenado. E se um homem que andou a vida toda no erro, mas no último dia se arrepender, será salvo. É um Deus de justiça. Não é um Deus mau. Como muitos que se perderam, não é? Muitos que pregam o Evangelho e se perderam e falam mal do próprio Deus. Muitos, não é? Que são gênios, não é? Que aprenderam, que são professores da palavra de Deus. Conhecem como nunca a palavra de Deus, mais do que eu, do que outra pessoa. Mas estão perdidos e pregam o Evangelho no YouTube, em todas as redes sociais e crescem. E muitos seguem. Mas não têm um espírito. Por quê? Porque se desviaram das Santas Escrituras. Estudaram, são teólogos, estudaram e se perderam. Porque a palavra, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Por isso que o meu servo viverá pela fé. Não é? Nós vivemos pela fé, não pelas palavras que matam. Não é? Seguem teorias, ideologias, não é? Satânicas. Portanto, estudarem a Bíblia sem o Espírito Santo. Se perderam. Se um dia tiveram, perderam, mas não buscaram ou não sabem que perderam o Espírito Santo, se convenceram pelo espírito do engano, estão perdidos. Mas são pessoas que você ouvirem, os ouvirem nas redes sociais, têm um conhecimento vasto da palavra de Deus, mas se desviaram. Basta você ver, ouvir a teoria da pregação. Falam do que de extraterrestres, falam de outras coisas que a Bíblia não menciona, não é? Acreditam em certas coisas espirituais que não estão escritas na Bíblia, em livros apócrifos, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Então, quer dizer, se desviaram. Não só esses se desviaram, que estão hoje nos nossos dias, como no tempo de Paulo, como Alexandre e Amineu, também que se desviaram da fé. Como muitos outros que irão se desviar se não cuidarem da vida espiritual. Temos que ter uma atenção, não é? Extraordinária com a nossa vida espiritual, com a nossa alma. Porque nós não podemos correr o risco de perder a nossa alma por causa das distrações deste mundo. E cada vez mais este mundo tecnológico está mais, não é, aptitoso ao coração para a distração, para o passatempo. E as pessoas, né, se envolvem nesse caminho e deixam de dar atenção às coisas de Deus, na meditação da palavra de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus não tivesse abreviado os dias, nem os salvos serão salvos. Não é? Quer dizer, o Senhor Jesus está breve, está às portas, mas não era para estar. Mas por causa do desenvolvimento da tecnologia, da distração do mundo, se o Senhor Jesus não voltar, até os salvos vão se distrair e vão se perder nesse mundo. Não é? As pessoas é que pensam que não, mas se está escrito, o Senhor Jesus o sabe. Então, antes que as coisas venham a piorar por causa da tecnologia, o nosso Senhor Jesus vem
e arrebata a sua igreja. E assim os salvos serão salvos. Os que ficarem vão ter que desenrascar com a sua própria alma. Vão ter que decidir se aceitam o nosso Senhor Jesus ou se morrem sem o Senhor Jesus. E aqui fica esse estudo hoje, esse alerta da alma. Cuide da sua alma, para que ela não venha cair numa tristeza profunda e você perca a sua alma. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.